Olá, meus caros amigos e amigas. Hoje eu vim tirar uma dúvida referente a uma tese chamada Tese do RVT. O que seria? Seria a revisão da vida toda. Mas antes de tudo, para ver um pouco da história dessa tese, a gente volta ali na década de 80 e 90, em que existia aqueles imbróglios inflacionários. Quem passou por essa experiência era o momento nebuloso, né, das hiperinflações e também a questão referente ali à instabilidade econômica. Então, naquele período, em meados de 94, houve o Plano Real e a mudança da moeda, que seria do Cruzeiro Real para o Real. E nessa mudança, então, quem lembra, antes dessa mudança, quando você ia no mercado ali comprar um produto, no dia seguinte ali estava com outro preço. Então, quem se lembra, os funcionários desse mercado trabalhavam mais à noite, aqueles que precificavam os produtos. E puxando um gancho cômico daquele período nebuloso da vida cotidiana do brasileiro, os Trapalhões fez um vídeo referente a essa época. Vamos ver um pouquinho esse vídeo e voltamos aqui falar um pouco da revisão da vida toda. 1, 2, 3. Ô, seu Alumão. Diga, senhor. Quanto é? Eu tenho 3.200 cruzeiro. Quanto dá pra comprar de carne? Justamente 1 quilo de carne. Olha aí, mudou o preço, hein? Chegou o novo aumento. Perdão, amigo, agora o preço agora é 4.000 quilos. 4.000, vai 10, escorrer com 0 no chão, vai 2. Moço, Diga. eu tenho 3.200. Não dá pra pagar o resto sem juros, sem correção monetária, dividido nas prestações do 13º fundo do SIC? Amigo, só come carne quem pode. Fora. Voltando aqui, falando sobre a revisão da vida toda, então com essa mudança do Plano Real, em que mudou a moeda, houve uma estabilidade econômica brasileira. Aí depois, em 1994, em 1999, houve uma lei transitória em que afetava ali a lei de benefícios, que é a lei 8.213 de 91, em seu artigo 29. O que seria? Seria ali nesse artigo, seria a forma de cálculo de períodos contributivos, que é o PBC. Então, todo benefício, a partir dessa publicação dessa lei, em novembro de 2019, ela então era assim, era calculada da seguinte forma: todas as compensações ocorridas de julho de 1994 para frente, até depois de 1999, seria ali calculado, um cálculo aritmético, de 80% dos salários maiores e 20% dos menores descartado. Mas aí ocorreu, com essa lei, uma certa prejudicialidade em alguns benefícios que as pessoas pleiteavam naquele momento, aquelas pessoas que conseguiam atingir ali os seus requisitos, porém teriam problema ali no valor que recebia desse cálculo que era feito. Vamos dar um exemplo básico aqui. Se uma pessoa de 1994 para trás recebia bons salários ali, independente dos imbróglios inflacionários que ocorriam, das hiperinflações e da instabilidade econômica, a pessoa teria ali contribuído melhor para o INSS. Porém, essa mesma pessoa de 1994 para frente, ali teve mudança de emprego e essas remunerações eram baixas. Então, imagina uma pessoa que começou com bons salários antes de 94 e pegou depois de 1994, de julho de 1994 para frente, teve ali salários baixos. Então, os benefícios seriam prejudicados. Então, por isso, houve muitas lides ali, muitos advogados ali entraram com vários pedidos por causa dessa questão referente a esse tipo de benefício que estava sendo prejudicado. Então surgiu a RVT, que é a revisão da vida toda. Porém, o que acontecia? Alguns tribunais, na verdade, não eram favoráveis e outras não.
E aí, então, foi parar ali no STJ. E no STJ, em 2019, realmente ele foi favorável a esse tipo de tese. Mas, conforme o processo direito processual, né, os representantes do INSS entraram com um recurso, o chamado recurso extraordinário. E foi parar no STF. E nesse vai e vem lá no STF, então foi decidido no dia 1º de dezembro de 2022, o ano passado, que essa tese realmente deve ocorrer e deve ser feita. Vamos ler um trecho da decisão? Aqui, ó. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei que eu tinha explicado, que é a Lei 9.876, em dia 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária, tem o direito de optar pela regra definitiva ou caso lhe seja mais favorável. Então, se a pessoa tem ali um valor que seja mais favorável, então a pessoa pode escolher. E quais são os benefícios que foram ali, que na verdade que teve ali essa benefício? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por incapacidade ou incapacidade permanente, auxílios doenças, aposentadoria especial e também as pensões por morte. Caso seja o seu caso ou de alguém conhecido, então seria importante você passar por um especialista e verificar o seu caso. E lembrando que existe uma coisa chamada decadência. É o momento em que a pessoa não pode mais entrar com nenhum tipo de revisão. E isso está escrito no artigo 103 da Lei de Benefício, que é 8.213 de 91. Ela informa o seguinte, que se a pessoa, vamos dar um exemplo aqui básico, se a pessoa entrou, teve a concessão em 2017, em dezembro, e recebeu o primeiro benefício, o pagamento, em janeiro, ali qualquer data ali referente ali no primeira semana, né, no dia 4 ou dia 5. O prazo decadencial vai ocorrer no dia 1º de fevereiro. Então, portanto, deve ter muito atenção referente a essa questão da decadência. Por isso a importância de passar por um especialista previdenciário, pegar as informações adequadas e corretas, para não entrar em uma questão ali, um erro de cálculo ali e ter prejudicialidade no momento de fazer o pedido da revisão da vida toda. Então fica aí a dica para vocês, meus caros amigos e amigas. Então, na próxima a gente conversa um outro assunto e em outra conversa. Então, até mais.